Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Ela é médica, trabalhou por 20 anos num hospital público no Rio de Janeiro e fundou a Associação Saúde Criança, considerada a melhor ONG da América Latina e a 21ª do mundo. Um trabalho que vai completar 25 anos e que deu origem a uma tecnologia social. Metodologia que trata a saúde como parte de um contexto que inclui moradia, educação, cidadania e renda. O Em Questão de hoje fala sobre responsabilidade social. A nossa convidada é a empreendedora social Vera Cordeiro. Muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui. Vamos começar lá do iniciozinho mesmo, né? Em que contexto surgiu a associação? Eu sou médica, né? Sou clínica geral e trabalhei durante 20 anos no Hospital da Lagoa, um Hospital Federal, no Rio de Janeiro, um ótimo hospital. E como clínica sempre me interessei pela pessoa por trás da doença. Por que essa pessoa infartou? Por que essa pessoa, enfim, teve uma doença infecciosa? Quando eu fui trabalhar na pediatria, já como chefe do setor de psicossomática, para ajudar os pacientes e os médicos a entenderem a doença por trás, quer dizer, a pessoa por trás da doença, eu comecei a ver que o buraco era mais embaixo. Porque estava faltando uma palavra, que era o social. Porque as crianças adoeciam, por exemplo, elas internavam por pneumonia, mas pneumonia era só a ponta do iceberg. Por trás da pneumonia, chovia dentro da casa. A mãe não tinha dinheiro para continuar o tratamento pós-alta hospitalar. Havia violência doméstica. Então, a pneumonia era um sintoma das condições de vida que estavam submetidas essa criança e essa família. E aí você percebeu que essas crianças voltavam frequentemente, né? Era um trabalho, eu me lembro até hoje, da cena. Enxugar gelo. Enxugar gelo, exatamente. Eu me lembro do posto de enfermagem, que isso não é algo, vamos dizer, só do Hospital da Lagoa, é universal. Qualquer hospital público no Brasil ou no mundo, na Índia, nos Estados Unidos, acontece a mesma coisa. Se você só foca no aspecto biológico do adoecer, né, fica faltando o psicossocial, porque a gente é um ser biopsicossocial. Se você não cuidar dos aspectos psicossociais do adoecer, essa criança provavelmente vai voltar. Então, nós nos entreolhávamos no setor na prescrição médica, quando a gente sentava no posto de enfermagem para prescrever, e a gente olhava para a mãe do paciente e dizia, essa mãe não sabe ler, ela não tem dinheiro para continuar o tratamento dessa criança que teve uma infecção grave, ela mora numa casa que chove dentro, como é que ela vai continuar? Então, 3 meses depois, estava a Priscila de volta. Então, era enxugar gelo. E vocês perceberam, então, esse ciclo vicioso, né? Eu me lembro de um caso, eu gosto de contar caso, porque através dos casos fica tão claro, né? Tinha um paciente com síndrome nefrótica, uma doença renal, e esse paciente que tem controle, no caso dele não tinha cura, mas tinha controle, e esse paciente tinha que tomar uma série de medicações, corticóide, quando na hora de sair, ele chegava no hospital muito demasiado, e tinha um pai alcoólatra e a mãe que tinha um problema psiquiátrico grave. Então, no momento da alta, esse paciente saía bem, clinicamente estável, emagrecido, e ele gostava do Flamengo, me lembro até hoje. Então, ele vinha com a camiseta do Flamengo e tinha alta bem, com uma série de medicações para continuar o tratamento. Meses depois, esse paciente voltava extremamente demasiado, com problemas respiratórios graves, e era muito grave, muito triste ver que tudo que poderia continuar bem, se esse paciente fosse de outra classe social ou tivesse outro entendimento, ele teria uma qualidade de vida melhor. Então, foi ficando claro para os médicos, para as enfermeiras, para o serviço social do Hospital da Lagoa, que era necessário ir além das paredes do hospital para criar algo totalmente novo, não para substituir o Estado, mas dar sentido ao que o ato médico faz. E aí, quando você decidiu tomar essa atitude e como que foi esse iniciozinho? Ainda bem tateando, né? Vou contar um outro caso, porque eu acho que os casos falam por si só. Eu me lembro, como chefe da psicossomática, tinha uma mãe que ela veio com um filho e o filho veio para amputar a mão no Hospital da Lagoa, porque a mão estava necrosada.
E depois que todos os especialistas tentaram tudo para preservar a mão desse paciente, que tinha entre 4 e 5 anos de idade, foi decidido para preservar a vida, ele tinha que amputar a mão. E eu fui tentar explicar para essa mãe que não tinha outra saída, e para a criança que ela ia ser submetida a esse tipo de cirurgia, né? A mãe disse, doutora Vera, já entendi tudo, eu só tenho um emprego para me arrumar, porque eu vou sair daqui para a rua. Ele vai infeccionar na rua. Então eu comecei a ver o quão limitado é o ato médico em diversos momentos, não sempre, né? Eu não estou falando mal dos meus colegas médicos, que são heróis, muitas vezes, mas eu digo, o ato médico, se ele não é contextualizado, ele não consegue se perpetuar, ou não consegue ter consequências mais abrangentes, como no caso dessa criança com a mão amputada. Então, nós começamos a perceber que tínhamos que construir algo, uma outra organização, para dar conta dos aspectos psicossociais do adoecer. Enfim, para lidar com a miséria, para lidar com a pobreza. Então, eu estava claro para mim que eu era uma médica que queria, na realidade, criar metodologias e formas de incluir socialmente, num país tão desigual como nós, os não incluídos. E quando eu falo não incluídos, são as pessoas pobres e as ricas. Porque nós, as pessoas que fazem parte da classe média alta, também não estamos incluídos num país tão desigual como o nosso, né? Mas não tínhamos ideia. Quer dizer, era algo completamente novo e pioneiro, porque isso seria um papel do governo, né? A Ciência Social disse, Vera, você enlouqueceu? Porque isso é papel do governo, incluir socialmente. Mas nós queremos um governo da sociedade civil. Nós queremos também mudar a cultura no Brasil. Nós queremos que os brasileiros, né, comecem a tomar conta do seu próprio país. De certa forma, se doar para mudar a cultura. E foi assim, nas cavalariças do Parque Lage, no Rio de Janeiro, né, na Rua Jardim Botânico, para quem não é do Rio de Janeiro, que a gente começou o trabalho. E ali um espaço bem improvisado mesmo. O Parque Lage, a dona do Parque Lage era a Besonzani Lage, que ali ficavam os cavalos, mais de 100 anos atrás, 200 anos atrás, ficavam os cavalos. Então nós começamos uma estrebaria, um grupo de 15 voluntários, sem dia nenhum. Nós começamos rifando... Só com a vontade de mudar, né? Só com a vontade de mudar. E a gente sabia que a gente queria mudar o mundo. Era um grupo muito ousado de voluntários. Então eu atendia de manhã o paciente no hospital, na pediatria, e mandava para esse grupo. Porque quando tinha alta, eu sabia que começava o drama do paciente no momento da alta, né? Então, eu encaminhava para nós mesmos e sem absolutamente nada, né? Vocês batiam o pênalti e depois iam lá defender, né? É exatamente isso. Aí batíamos o pênalti e a gente mandava para o Parque Lage, e eu me lembro que começou a vir pacientes da rodoviária Novo Rio, é aqui que mandam para cursos profissionalizantes, que dão remédio, comida. Eu falei, meu Deus, nós vamos ser presos. Porque, na verdade, não tínhamos recursos humanos nem financeiros, não tínhamos absolutamente nada. E nós fazíamos rifas, né? Meu marido era diretor da IBM nessa época, ele viajava muito, ele chegava em casa, mas cadê o relógio de parede? Disse, virou quimioterápico. E as crianças diziam, minhas filhas, né, Marina e Laura, diziam, minhas bonecas japonesas não, mãe, elas sabiam que eu ia vender. Você começou a rifar as coisas de casa. Tinha uma criança que ela tinha uma síndrome desabsortiva, não absorvia bem o alimento, então ela precisava de um leite muito caro, que é o alfarré, que, enfim, eu não sei quanto está a lata, naquela época era caríssimo. A mãe queria me dar a criança, doutora Vera, a senhora cria, porque eu não tenho como criar. Eu disse, não, peraí. Então, eu fazia conversão, 2 tênis Reeboks da minha filha, dá 2 latas de leite de alfarré, essa criança vai viver um pouco mais. E nesse estado de consciência completamente alterado, eu percebi que tinha que buscar novos patrocinadores, porque senão ia perder a família, né? E, assim, foi uma época bastante difícil, mas tinha um sintoma que eu percebia que aquilo ia longe. Porque nós voluntários, né, eu fui 12 anos voluntário, nós entendíamos que aquele trabalho era muito além de um trabalho normal, dito assim. Era mais missionário do que um trabalho formal. Porque durante os finais de semana, feriados, a gente não parava de falar, tive uma ideia, vamos procurar o prefeito, não tive uma ideia, vamos fazer um bingo. As ideias não paravam, então as pessoas não se desconectavam. Que vocês percebiam, motivavam vocês a continuar, né? Os pequenos resultados, né? Quando a gente percebia, e tinha uma voluntária, a Marta Escodro, que ela falava algo muito bonito, porque as pessoas diziam, você vai salvar uma criança? Qual é a diferença que vai fazer uma criança ou 2 crianças? Tem tantas crianças no Brasil passando fome e chovendo na casa. E tinha uma lenda, né, que se fala muito e que hoje em dia acho que é o lema básico, é o espírito do Saúde de Criança,
Tinham 2 homens numa praia e várias estrelas do mar, muito longe do mar. Então o sol ia queimar aquelas estrelas. E chegou alguém e disse para 2 pessoas: olha, vocês enlouqueceram, tem mais de 5.000 estrelas nessa praia, elas vão morrer, vocês estão salvando 2, 5 estrelas. Aí um dos homens que estava jogando as estrelas para o mar, beijou a estrela e falou assim: essa aqui vai se salvar, e jogou para o mar. Então, na verdade, a gente tinha assim, as crianças que chegavam até nós, oriundas do Hospital da Lagoa, a gente pensava assim: essa criança e essa família vão se estruturar. E aí vocês criaram um grande diferencial, que foi a metodologia, que surgiu muito na prática mesmo, né? Que vocês foram testando. Foi uma metodologia que deu certo, porque eu não acredito nada que vinha de cima para baixo, né? Deu certo a metodologia de saúde de criança, porque foi ouvindo cada caso e ouvindo as necessidades de cada família. Uma família, a necessidade é mais psiquiátrica, psicológica, a outra tem a ver com a casa, que a casa está numa área de risco, vai tombar e a família vai ficar toda em risco. Cada família é um universo, não é? Então foi ouvindo cada caso e procurando coletivamente, em todos os voluntários e mais tarde nos funcionários e nas empresas que começaram a nos apoiar, que foi começando um ciclo virtuoso da instituição e algo foi sendo criado de baixo para cima, que é a metodologia do Saúde Criança. Metodologia que virou tecnologia social certificada, né? E que é baseada em 5 focos principais, digamos assim, né? Nós nascemos desfocados, com a graça de Deus, porque o foco é na mulher, que em geral é a chefe da família. 90% das nossas famílias, a chefe da família é a mulher. É uma mulher, muitas vezes da raça negra, totalmente sozinha. E a gente trabalha em 5 áreas. A gente não quis trabalhar em 5 áreas porque a gente queria trabalhar. A gente percebeu que para fazer a diferença, ou você, como a pobreza ela é multidimensional, ou você trabalha multidisciplinarmente, ou você não faz diferença nenhuma. Então, se você só foca na habitação, para aquela família não pensa na educação dos vários componentes daquela família, ou não pensa na saúde da mãe hipertensa quando o filho é internado, se você não tem uma visão integrada da pobreza, você não transforma a vida das pessoas. Então, a gente trabalha em saúde, quer dizer, a criança é referenciada de um hospital público para uma unidade de saúde de criança, por exemplo, em Petrópolis, vem para a Saúde de Criança Petrópolis, que fica em Correias. A criança internada tem alta e a família é vista dessa forma multidisciplinar e dura mais ou menos 2 anos o atendimento. 2 anos por quê? Por que é importante ter esse acompanhamento 2 anos? O que a gente faz? Porque as pessoas dizem: o que afinal de contas a Saúde de Criança faz? Então, dentro dos hospitais públicos existe um grupo que foca naqueles pacientes mais graves. Então a gente foca naqueles casos que são gravíssimos e que às vezes até a família é classe média, mas tem 2 filhos com leucemia. Então o que vai acontecer com essa família, né? Então, são casos do ponto de vista social graves e do ponto de vista médicos. Então, são encaminhados dos hospitais públicos para a unidade de saúde de criança, seja São Paulo, seja Rio, a Matriz, seja Petrópolis, seja Rio Grande do Sul. Então, e aí é atendido, é feita uma avaliação profunda daquela família. Quanto ganha aquela mãe, que filhos estão estudando, quais estão fora da escola, qual é a doença daquela criança. E a cada mês que essa mãe vem para o atendimento na unidade de saúde de criança, ela recebe apoio psicológico, claro que se for necessário, né? Mas ela tem uma série de atendimentos que fazem parte do plano de ação familiar. Então, baseado na primeira entrevista, que a gente diagnostica a família, quantos parentes moram nessa casa, quantos irmãos a criança doente tem, então quais são as necessidades básicas que essa família tem. Então, na área de saúde, a gente faz várias ações, como, por exemplo, ver se a vacinação está em dia. A gente encaminha, por exemplo, a mãe é hipertensa grave, não só a criança doença. Então, encaminha essa mãe para um posto de saúde para cuidar da hipertensão, porque senão não adianta a criança ficar clinicamente estável e a mãe morrer. Então, essa mãe é alvo de atendimento. Os irmãos têm que ir para a escola, ou então receber um esforço escolar. Muitas vezes a mulher não tem uma aptidão de ganhar dinheiro ainda. Então, a gente foca quais são os talentos dessa mãe. No primeiro dia a gente avisa: você vai ficar aqui um tempo, mas você vai prover seu próprio autossustento. Porque o objetivo da saúde de criança é tornar a sua família autossustentável. Então a mãe muitas vezes está tão deprimida, quer dizer, mas eu não sei, não sirvo para nada. Não,
você serve. É muito assim um reforço de autoestima e profissionalização o tempo inteiro. Então, ela, não, pensando bem, eu gosto de cozinhar. Então, muitas vezes a gente encaminha para um curso e paga esse curso profissionalizante de cozinha. Em pouco tempo, a mãe muitas vezes não consegue um emprego formal, mas ela começa a gerar renda. E é algo assim que é meio milagroso, porque é o poder da empatia, é o poder do vínculo, de um ser humano. A gente se constrói na relação com o outro, não é? Então, quando você faz uma relação profunda com aquela família, assim, eu acredito em você, eu acredito em você. Cada vez que a mãe vê a voluntária, que é o chão de fábrica, fala, eu acredito em você, depois a psicóloga ajuda, depois a advogada ajuda, assistente social, vai lá e faz todo um trabalho minucioso, técnico. Aquela mãe que parece, vamos dizer, sem saída, no primeiro momento de atendimento, 8 meses depois você tem uma nova mãe diante de você. Isso é um milagre, que a gente não entende bem como é que acontece. Tem uma parte técnica? Tem dedicação? Tem. Mas é um milagre da relação. De quando o outro acredita em você, você começa a andar com as suas próprias pernas. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre responsabilidade social. Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre responsabilidade social. Nossa convidada é a fundadora da Associação Saúde Criança, Vera Cordeiro. Vamos continuar falando sobre os 5 eixos. A gente não falou ainda da cidadania, né? Na realidade, a gente trabalha em saúde, né? Da família como um todo. Reforço escolar para melhorar a educação dessa criança ou garantir que os outros irmãos da criança doente vão para a escola. Reforma da moradia, porque às vezes não adianta você fazer tudo isso e a casa está em risco. Então, a gente tem que pagar um aluguel durante um tempo até a família descobrir que pode fazer um quarto do lado da casa da mãe e ali morar com mais segurança. Então, reforma da moradia, cidadania, tem que ajudar a mãe a tirar todos os documentos. E não só isso, às vezes a mãe tem direito a um benefício do governo e a miséria isola, então ela não sabe que ela tem direito. E só você, o advogado da instituição ou o voluntário que entende da parte legal, ajudar a conseguir o benefício, transforma a vida daquela família para sempre. E geração de renda, né? Geração de renda, cursos profissionalizantes são fundamentais. Vocês já ofereceram cursos profissionalizantes ao longo desses quase 25 anos? Para quantas pessoas vocês têm esse... Só a matriz para mais de 3.000 pessoas, não é? E você sabe que a matriz, ao longo desses 25 anos que nós vamos fazer agora, o Saúde Criança Brasil atendeu mais de 60.000 pessoas e virou política pública em Belo Horizonte. E aí a gente chegou na parte da expansão, né? Como é que chegou o momento de expandir esse trabalho? Desde o início, vinham médicos de outros hospitais, me lembro médicos, uma psiquiatra, Beth, que trabalhava no servidor do Estado, bem no início, a primeira replicação, o Reviver. Né? Na época, nós nos expandimos através de uma rede, cada um tinha um nome. E nós inspiramos 23 organizações em 6 estados do Brasil. Cada um tinha um nome diferente, mas médicos de outros locais vinham procurar, porque sentiam na própria carne, no próprio setor de pediatria, departamento, o problema que a gente estava vivenciando. Eu me lembro bem no início, nós tínhamos papelão, assim, administração, captação de recursos, atendimento. Eu dizia, mas você veio copiar o quê? Papelão? Nós não temos metodologia. Tal era a avidez, a vontade e o entendimento dos profissionais de saúde que não adianta você só cuidar da parte vamos dizer, biológica do paciente. Então, aos poucos, nós fomos repassando a metodologia para essas 23 organizações. Depois nós entendemos que era melhor a gente, chamamos a McKinsey de novo para nos ajudar com a governança, que era importante a gente, em vez de rede, ter franquia social. Então, ter Saúde Criança Petrópolis, Saúde Criança São Paulo, Saúde Criança Rio Grande do Sul. Então, hoje em dia são Rio Grande do Sul, Florianópolis, São Paulo, no Rio tem Petrópolis, tem Ilha, tem 4 organizações no Rio, Saúde Criança Goiânia, Saúde Criança Recife.
Então, virou uma franquia social, todos com o mesmo nome, Saúde Criança, mas o nome do local onde ela está implantada. E aí, como é que a gente coordena a matriz, que somos nós no Rio de Janeiro, faz periodicamente workshops, visitas às franqueadas, videoconferências, na verdade, Skypes com as pessoas que dirigem as instituições, para troca de experiências. E essa troca é muito rica, porque às vezes uma franquia, ela ensina a matriz. A franquia social é uma orquestração de saberes. Não há competição como em negócios, se eu sei alguma coisa, eu não vou passar para o meu concorrente. Aqui não existe concorrente, né? Muito pelo contrário. Se você tem uma best practice, como a gente fala, né? Você quer rapidamente ensinar outra franqueada, porque no fundo é um trabalho colaborativo, né? Um trabalho colaborativo. Através da saúde, o Amartya Sen fala que a face mais dramática da pobreza aparece na saúde. Quer dizer, a criança, quando ela não tem uma escola boa, ela vai para a escola, não tem professor, está em greve, mas ela não morre. Na saúde, se ela não for atendida, ela morre. Então, a perversa divisão de renda do nosso país, o quadro mais dramático, quem vê são os profissionais de saúde. São os médicos, são os enfermeiros, são as assistentes sociais. Por isso que é pela área de saúde que a gente quer incluir socialmente. Quais foram os resultados ao longo desses 25 anos, o acompanhamento desse trabalho a longo prazo? A gente ganhou o Prêmio Escola quando a gente provou que caía em 60% as reinternações hospitalares. Quer dizer, aquele ciclo vicioso, miséria, internação, reinternação e morte, que a missão foi quebrar, a gente provou que isso já estava, vamos dizer, acontecendo na prática. E esse foi um dos primeiros resultados que vocês perceberam, foi a redução das reinternações. E o aumento da renda, né? A renda aumentava em mais de 58%. Agora, mais importante do que tudo, porque os nossos conselheiros, né, nós temos um conselho muito forte, o Saúde Criança Matriz, e as outras unidades também, muito comprometidos, e que eles dizem assim, mas 5, 6 anos pós-alta do Saúde Criança, depois de 2 anos, quando a família tem alta, né, a família fica 2 anos com apoio legal, apoio de moradia, todos os benefícios que eu já falei, e depois de 2 anos, em geral, a família consegue andar com as próprias pernas. Como é que é essa alta? Qual é o critério de alta? Essa alta, é ótimo você ter perguntado isso. Para ter alta do Saúde Criança, tem que ter pelo menos um adulto gerando renda, né, fora o aluguel da casa. Todas as crianças têm que estar na escola, em idade escolar, a não ser que haja um empecilho muito grave na doença da criança, que ela não possa ir. A casa tem que ter um mínimo de condições básicas de dignidade, né? Tem que ter um banheiro fora o quarto principal da casa, enfim, tem que ter um local seguro, enfim, regras muito precisas em relação à dignidade daquela moradia. Todos os documentos fundamentais que aquela família precisa, carteira de identidade, benefícios do governo e etc. E em relação à saúde da criança, ela tem que estar com a saúde da alta para criança com câncer. Tem mais crianças com câncer no hospital esperando pelo programa. Mas se a mãe já sabe lidar e já gera renda para pagar o medicamento daquela criança, aquela família tem alta. Então, tem que estar com a saúde estabilizada, né? Já está com a saúde estabilizada. Então, esses são os critérios de alta. Agora, a gente tinha, assim, quão sustentável era o Saúde Criança? A gente não sabia. Será que nós mesmos, funcionários, voluntários de Saúde Criança, hoje a gente tem mais de 700 voluntários que passaram pela organização e são muitos voluntários Brasil afora, se você contar conselheiros, voluntários das unidades, etc. Mas qual foi a grande surpresa? Nós sempre queríamos medir o impacto de longo prazo. 3, 5 anos depois da aula, a família volta para a miséria? Quão sustentável é o Saúde Criança? Nós não tínhamos recursos. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz, quando você busca muito algo para você mesma, né? Uma nova casa, um novo carro para você mesma, você pode conseguir, porque muita gente consegue, nós todos, fazendo muito esforço, somos capazes de conseguir. Mas quando você quer algo coletivo, né? Algo movido pela compaixão, o universo começa a trabalhar junto com você. Então você começa a encontrar ajudas completamente inesperadas. Então, foi quando o Georgetown University fez contato com a gente e fizeram um grupo controle, passaram 3 anos pesquisando por um sistema de random, como eles chamam, aleatoriamente, eles escolheram 100 e poucas famílias, compararam com crianças oriundas do Hospital Jesus, no Rio de Janeiro, que são perfil socioeconômico parecido, e mediram, essas famílias tinham tido alta 3, 5 anos do Saúde Criança Matriz. Bom, eu tinha muito medo, disse, meu Deus do céu, a gente trabalha há tanto tempo, será que não vai acontecer nada? Será que as crianças voltam todas para a miséria, a família?
Os resultados foram mais emocionantes do que a gente podia esperar. Porque as reinternações que já caíram em 60%, 3, 5 anos pós-alta, continuam caindo, caem 90%. E a renda da família praticamente dobra. Então, quer dizer, quando eu tenho que falar muito rápido, tem 1 minuto para falar sobre saúde de criança, é da miséria para a dignidade para sempre. Você falou aí dos voluntários, né? Começou com aquele grupinho e foi crescendo essa rede, né? Como é que foi isso? Eu sempre falo que os funcionários são a espinha dorsal, não dá para trabalhar só com o voluntário. E os voluntários são a alma. Eu acredito muito no trabalho que tem voluntário, porque o voluntário ele é um auditor. Um voluntário ele não fica onde ele não sabe para onde vai o dinheiro. Além disso, nós somos auditados, né? O Saúde de Criança Matriz e as franqueadas são auditadas externamente. Mas fora essa auditoria que é feita por uma das 5, no caso da Matriz, por uma das Big Five, que eles são uma das 5 grandes empresas de auditoria, o voluntário ele questiona o tempo inteiro, ele não tem emprego a perder, ele dá o mais precioso que ele tem, que é o tempo dele. Então ele quer saber para onde foi o dinheiro, se a psicóloga naquele momento está trabalhando e ele não gostou do trabalho da psicóloga, ou a psicóloga está sobrecarregada, ao contrário, está sobrecarregada de trabalho, ele vai lá e questiona, mas como é que vocês não contratam outra psicóloga? Não está vendo que essa psicóloga não vai dar conta? Quer dizer, o psicólogo ajuda a formar a massa crítica. E o funcionário é fundamental, porque sem funcionário a instituição não se profissionaliza, não leva adiante, não cria musculatura para levar adiante essa missão que é bastante nobre, na prática bastante trabalhosa para a gente cumprir. Hoje, como é que a associação vive, né? Como é que estamos em termos de investidores? Ao longo do tempo, teve diversas empresas brasileiras que foram ajudando a concretizar. A Unimed foi uma delas, a Queiroz Galvão foi uma delas, né? Teve várias empresas, Mate, Mega Mate fez várias ajudas. Enfim, vocês foram mesmo batendo de porta em porta e pedindo? Como é que foi? Algumas vezes nós fomos pedindo, outras vezes fomos procurados, né? E ajudaram muitíssimo. Mas nós estamos vivendo uma crise política e uma crise econômica no nosso país, né? E o Saúde de Criança não é uma ilha isolada. E, atualmente, nós estamos vivendo basicamente com recursos internacionais. A Matriz. A Matriz está vivendo... A maior parte dos recursos vem do exterior, da Europa, dos Estados Unidos. E tem muito recurso de pessoa física, né? Tem muitos doadores que são padrinhos. Nós precisamos de padrinhos, de voluntários. Eu acredito que quando o Brasil... melhorar em termos de culturas de voluntariado, todo mundo vai querer ou ser voluntário, ou ser investidor, ou fazer parte do conselho. Porque nos países adiantados é isso que faz a diferença. As pessoas se sentem mal quando... se a pessoa é muito rica, ela tem dinheiro para investir, então ela investe dinheiro e acompanha. Como é que é aquela coisa? Se ela não tem dinheiro, mas ela tem uma expertise, está aposentada, ela vira um membro do conselho para ajudar a gerenciar aquela instituição. Se ela, por outro motivo, ela está trabalhando, mas quer ter um tempo livre, ela vai ser voluntária. É assim que funcionam as cidades, ditas cidades empreendedoras, né? Existem cidades, em todos os países existem cidades que pulsam e outras cidades que passam muito tempo para desenvolver economicamente e socialmente. Isso é uma cultura mesmo, né? A cultura da responsabilidade social, né? Você citou aí exemplos que são comuns nos Estados Unidos, né? As pessoas... elas frequentam a universidade pública e depois elas normalmente são doadoras, elas com o resultado do trabalho delas, elas também dão um retorno, elas contribuem com essas universidades, né? É muito comum lá, né? É isso que você está falando das pessoas em cada bairro, em cada setor, terem essa postura ativa e não passiva, né? Só aguardar acontecer alguma coisa, né? Porque a gente podia entrar aqui em assuntos políticos ou governamentais, mas não vem ao caso. Mesmo que nós estivéssemos no melhor dos países, em termos da Suécia, e com governantes extremamente comprometidos, a gente sabe, por exemplo, o Canadá é um exemplo disso. O Canadá é um país de primeiro mundo em que a sociedade civil pulsa muito, tem muitas organizações sociais, muitas ONGs. E no Brasil existe uma mentalidade ainda bastante atrasada em relação ao resto do mundo, em que o cidadão comum ele não se sente como um dever. E mais do que um dever, é um prazer
você contribuir. Porque é muito diferente você fazer uma amizade num clube, no cinema, no colégio que você trabalhou, ou no meio ambiente que seu marido ou sua mulher faz parte. Isso são amizades extremamente válidas, são maravilhosas, e é aí das escolas, enfim, que surgem as amizades. Mas quando você faz amizade e por trás dessa amizade tem uma causa, essa pessoa também luta, seja pelo meio ambiente, seja pela saúde de criança, essa amizade se aprofunda de uma forma enorme, porque não é só o trabalho, existe uma alegria. Quando você trabalha melhorando a vida do outro, é uma alegria genuína, profunda, silenciosa. Então você começa a se sentir com um vínculo com seus amigos que estão ligados a você nessa missão, que não tem fim. Então, porque as ideias, a criatividade humana não tem fim. Então, você começa a ter laços profundos com esses amigos que vão formando, assim como, vamos dizer, as drogas, a corrupção se espalha. Eu tenho a nítida visão, porque eu vivi... Que o bem também se espalha. Que o bem se espalha da mesma forma e vão criando círculos cada vez mais influentes que vão transformando a vida. A vida não só é uma rua de mão dupla, não é só a vida dos necessitados, dos desfavorecidos, monetariamente falando. Qual é a moeda do voluntário? O que o voluntário ganha? Ganha alegria, ganha valores. Os voluntários não querem ir embora das organizações, porque eles chegam em casa e eles param de reclamar, porque eles veem casos tão graves e mulheres tão heróicas transformando suas vidas, então eles param de reclamar que estão envelhecendo, que o cabelo está caindo, ou que o filho não passou de ano, porque fica tudo muito mais relativo. E eles percebem que o tempo, 1 hora que eles doaram por semana, fez uma diferença total na vida daquela pessoa e na vida dele. A vida dele ganhou mais sentido, né? Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre responsabilidade social. Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre responsabilidade social. Nossa convidada é a fundadora da Associação Saúde Criança, Vera Cordeiro. Vera, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você entende sobre responsabilidade social. Fátima, existe a responsabilidade social individual, né? Isso eu entendo que é o comprometimento do indivíduo desde muito criança. Quer dizer, se os pais, se a família quer dar felicidade para o seu filho, traz valores para casa, quer dizer, passa valores para essa criança. Então essa criança, como nos Estados Unidos, ela aos 5 anos de idade, ela vende limonada para captar recursos para a organização social no quarteirão da casa dela. Isso não existe no Brasil. No Brasil a gente tem um conceito de família muito grande, a gente não deixa nossos idosos sozinhos, a gente cuida muito dos nossos filhos, independente da classe social, mas infelizmente o conceito de cidadania não existe de forma profunda no Brasil. Então, existe uma responsabilidade social que é o envolvimento desde a criança ao adulto com uma causa social, sendo voluntário, sendo investidor, sendo parte do conselho, enfim, atuando profundamente ligado a uma causa. Isso falando do indivíduo. E existe a responsabilidade social corporativa. Se falou muito ao longo dos últimos 10 anos da responsabilidade social das empresas. Eu acho que nós estamos engatinhando. Porque com o planeta correndo risco, não o planeta, mas nós, seres humanos, correndo risco de extinguirmos, pela primeira vez, a humanidade está correndo um risco em comum. Todos os países estão correndo um risco em comum, que é a extinção da humanidade. Então, a extinção da vida como a gente conhece agora, né? Da vida como a gente conhece agora. Então, não dá para brincar, nem há tempo a se perder. Então, as empresas, elas têm que, além de fazer, quer dizer, não adianta a gente viver dopado num mundo de materialidade, de consumo exagerado. De alienação também. Alienação, que é uma cultura completa, você não está conseguindo obter uma felicidade interna, então você vai para fora comprar mais um casaco, mais um sapato, achando que com isso você vai se tranquilizar, e não é verdade. É um buraco sem fundo. É um buraco sem fim.
E as empresas começam a proliferar, doando mais bens materiais, tem um carro do ano, tem um modelo mais novo de iPhone, e assim vai. Mas, na verdade, eu acho que esse planeta a humanidade vai ser preservada se no DNA da empresa tiver responsabilidade social. Então, se eu sou uma empresa que vende móveis ou que vende carros, além de vender carros, eu tenho que estar no que eu faço melhor, no meu expertise como empresária, eu tenho que ter alguma missão ligada ao ser humano. Então, seja lá inclusão dos mais pobres, seja preservação do meio ambiente, mas isso tem que estar no que os americanos chamam do core, no DNA da instituição. Não adianta só fabricar cinto, tem que fabricar cinto e promover a inclusão social. Eu acho que é esse mundo que vai economizar energia, né? O Yunus, e que vai ser mais eficiente, que vai promover uma qualidade de vida melhor para todos nós. O Muhammad Yunus, que a gente tem a honra de ser amigo e está muito ligado ao Saúde Criança, e que diz que o Saúde Criança é um poderoso instrumento de inclusão social. O Muhammad Yunus, para quem não conhece, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e fez o Grameen Bank. Ele fala muito sobre isso, o negócio social, não é? Para você, não adianta a empresa só ter lucro, ela tem que reinvestir no negócio social, algo que traga benefício para muita gente. É assim que eu entendo responsabilidade social. E é até uma forma inteligente da empresa atuar, porque ela está mantendo bem a comunidade que se utiliza dela, né? Ela está realimentando, né, a comunidade, né? Existe o chamado movimento agora de empresas do B, que começou nos Estados Unidos e está se espalhando no Brasil afora. A Natura é uma empresa do B, porque são empresas que toda a cadeia dela, né, os fornecedores, elas têm um compromisso com o social e com o meio ambiente. Então só vão sobreviver, provavelmente em breve, todas as empresas vão querer ser empresas do B. Elas vão querer estar no seu DNA um projeto social, um comprometimento social muito profundo e ambiental muito profundo, para que esse planeta faça sentido, para que haja bem-estar. Porque hoje em dia a gente fala muito de PIB, de milhões de indicadores financeiros, mas a felicidade interna bruta, aonde fica isso? Na tua opinião, qual o poder de transformação de um empreendedor social e por onde ele deve começar? Eu acho que o poder do empreendedor social é enorme e, graças a Deus, no Saúde Criança, nós somos uma tribo de empreendedores sociais. A gente costuma brincar que maluco atrai maluco, não é? Quer dizer, porque o Saúde Criança saiu do status quo, né? Na realidade, mudou o paradigma de saúde, porque saúde muitos filósofos, muitos pensadores sempre falaram que saúde é o bem-estar biopsicossocial do indivíduo. Mas quem botou esse conceito em prática, desde os pré-socráticos se fala sobre isso, mas quem colocou isso em prática foi o Saúde Criança. Então, o poder do empreendedor social é ilimitado. Em geral, o empreendedor social, ele é um visionário, não é? Porque onde todo mundo vê problema, o empreendedor social vê uma solução. Por exemplo, no caso do Yunus, ele começou microcrédito em Bangladesh, porque ele começou a ver mulheres muito pobres, sem conseguir vender, fazendo artesanato, sem conseguir vender. E ele começou a emprestar dinheiro para mulheres muito pobres, o que era um absurdo. As pessoas não vai pagar o banco, e o índice de inadimplência era muito baixo. E no caso da Saúde Criança, onde a gente percebeu que a causa da doença, a real causa da doença, muitas vezes estava na condição de vida do paciente, que a gente tinha que transformar a condição de vida do paciente, a gente começou a mexer nisso e isso começou a virar um movimento muito maior do que a ideia original. Várias pessoas começaram a entender esse problema e aderir à causa. Então, o alcance do empreendedor social, do movimento de empreendedorismo social, eu diria que é ilimitado. E é empreendedor de negócio, é o que o Bill Drayton chama de E2, que eles chamam, né? Empreendedor para empreendedor. A junção do empreendedor de negócios, que é o patrocinador, porque nós não temos nenhum dinheiro de governo, né? A gente quer influenciar o governo no Brasil inteiro, como em Belo Horizonte virou política pública, a gente quer que cada um dos mais de 5 mil municípios no Brasil ajudem a adotar o plano de ação familiar como metodologia social no seu município. E, ao mesmo tempo, a gente quer que os empresários financiem a parte privada, vamos dizer, dessas franquias que já existem em 6 estados. Vamos falar, então, de Belo Horizonte, já que você falou, que se transformou em uma política pública. Como é assim? A metodologia está sendo implantada?
Belo Horizonte é um exemplo que me dá esperanças que esse país vai mudar. E mudar organicamente, com o apoio da sociedade civil. Não excluindo o papel do governo. O governo tem um papel muito importante, os empresários têm um papel muito importante, mas a sociedade civil brasileira tem que pulsar, senão esse país não muda. E Belo Horizonte é um bom exemplo, porque em 2009, uma fundação suíça chamada Avina, vocês estão fazendo um projeto de governo. É um Bolsa Família com porta de saída, o que vocês fazem. Isso é uma frase do Raul Bastos, que trabalha na DM9. Mas naquela época, em 2009, o governo de BH, a Prefeitura de Belo Horizonte, resolveu entender o que nós fazemos e como é que eles poderiam implantar como política pública. Nós passamos 4 anos indo para Belo Horizonte, conversando com um grupo muito empreendedor dentro da Prefeitura de BH, naquela época, que envolveu técnicos da Secretaria, todas as secretarias, saúde, educação, enfim, dessas 5 áreas que a gente trabalha. E eles começaram, em vez de vir de um hospital, você sabe que existem uns CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, por região geográfica de BH. Então, em cada CRAS é feito o plano de ação familiar. E eles escolhem, como Belo Horizonte eles têm um banco de dados muito bom, eles vão cruzando vulnerabilidades nas famílias. Por exemplo, qual é a família que tem idoso, que tem enfim, uma necessidade especial, qual é uma mãe hipertensa, vai criando uma série de dados que eles vão chegando, vamos dizer, no CRAS número tal, aquelas 50 famílias são as famílias mais vulneráveis. Então, essas famílias são elegíveis para fazer o plano de ação familiar. O governo, em vez de nós, do Saúde Criança, o governo, psicólogos, as ciências sociais, enfim, começa a implementar o plano de ação familiar feito pelos municípios. BH é um bom exemplo de como esse projeto pode se espalhar nos mais de 5 mil municípios. É só uma vontade política. O governo federal, o governo estadual, conhecer a experiência de BH e multiplicar em larga escala. Eu queria falar especificamente sobre Saúde Criança Petrópolis, porque ele foi fundado há 18 anos pela Sônia Monteiro, e a Lúcia hoje em dia dirige há mais de 10 anos, há cerca de 10 anos, o Saúde Criança Petrópolis, ligado ao Círios Carneiro, e é um exemplo de uma organização honesta, clara, que segue a metodologia Saúde Criança e que realmente precisa de voluntários, de investidores, de conselheiros, e a sociedade, acho que aqui em Petrópolis, está extremamente estruturada para oferecer esse suporte. Eu acho que as pessoas vão se sentir engajadas, vão se sentir com sentido, a gente brinca que a gente economiza em Prozac e antidepressivo quando a gente se engaja no projeto social. A gente ganhou mais de 20 prêmios nacionais e internacionais com uma metodologia pioneira na área de saúde. Falta o Brasil, que é dono da melhor ONG da América Latina, tomar posse desse conhecimento e se engajar. Enquanto a gente não inclui o social na saúde, os resultados não são efetivos, né? Porque direitos humanos e saúde caminham juntas. Não adianta você falar só na parte técnica, é fundamental o conhecimento médico, técnico preciso para salvar vidas. Mas se direitos humanos não estiver caminhando junto com a área de saúde, não tem como você promover a saúde. Você vai receitar o melhor antibiótico, a melhor, enfim, prescrição para aquele paciente, e aquele paciente vai morrer de fome no dia seguinte. E quem quiser ser sócio, investidor, voluntário, faz como? Tem várias formas de ajudar. Você pode entrar no site www.saudecrianca.org.br e aí você pode ser voluntário, você pode ser conselheiro, você pode ser doador. Por exemplo, o Saúde Criança Petrópolis. Você escolhe Saúde Criança Petrópolis, né? O telefone vai estar aí na tela. O telefone está na tela, né? E você pode, além disso, você pode entrar no site, escolher a unidade, por exemplo, Petrópolis. Saúde Criança Petrópolis, você faz a doação com cartão de crédito. Você doa através do site. Você quer doar para a matriz? Você entra na matriz e faz a doação Saúde Criança Matriz. Então, a unidade que você escolher, você entra naquela. Você tem um parente em Florianópolis, você quer doar para o Saúde Criança Florianópolis. Então, você vai e doa com o seu cartão de crédito para o Saúde Criança Florianópolis. Mas eu estou falando aqui em Petrópolis e eu tenho muito carinho para o grupo que fundou o Saúde Criança Petrópolis e que trouxe até hoje o Saúde Criança Petrópolis. Eu sugeriria que vocês doem para o Saúde Criança Petrópolis entrando no site e depois escolhendo a unidade Saúde Criança Petrópolis. Toda ajuda é bem-vinda e não há
Não há talento que não tenha uma utilidade, né? Você resumiu tudo. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Vera. Obrigada. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você até lá.